Olá! Como é que vocês estão por aí, hein? No vídeo de hoje, a gente vai trazer o top 5 das novelas mais longas da televisão em exibição contínua. Sim, mais um vídeo de top, porque eu já percebi que é o conteúdo que vocês gostam de ver. Já, depois da nossa vinhetinha de abertura. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as 5 novelas mais longas da TV brasileira em exibição contínua. Mas a gente precisa estabelecer duas regrinhas aqui. A primeira, nós vamos considerar nesta lista novelas que tiveram exibição contínua, ou seja, que tiveram uma data de estreia e uma data final e foram exibidas nesse período. Não foram divididas em temporadas e nem tiveram outros títulos lá na frente. Como acontece e é comum de acontecer em várias novelas atuais. Uma das novelas que nós vamos falar aqui também vai passar por esse processo. Só que isso é outra história. Aí você vai me perguntar por que eu vou incluir ela nesta lista? Porque ela sozinha na primeira temporada, por enquanto, tá? Por enquanto, já é uma novela longa demais. A outra coisa que a gente precisa deixar claro também é que Malhação não é novela. Malhação, apesar de ter um formato bem semelhante com novela, é o formato da soap ópera americana, ainda é uma série, não é uma novela, ela não tem fim, né? Malhação não tem fim. Malhação está suspensa agora por causa da pandemia, mas ela ainda não tem fim, tanto que ela está no ar há quase 30 anos. Então, se a gente for considerar Malhação como uma novela, e isso aí é outro vídeo, a gente pode até discutir essa possibilidade, mas para esse vídeo aqui a gente não vai considerar. Malhação tem quase 30 anos de novela. Malhação foi ao ar pela primeira vez em 1995. E a gente já está em 2021, né? A gente já tem quase 30 anos aí de Malhação. Então a gente, se for considerar Malhação como uma novela, ela é de longe a mais longa da televisão brasileira. Mas aqui nós vamos considerar as histórias que tiveram começo, meio e fim, uma data de estreia e uma data final de exibição. Combinado? Então vamos para o nosso quinto lugar. Em quinto lugar, com 371 capítulos e exibida pela TV Tupi entre 1974 e 1975, nós temos a novela O Machão. Esse nome até parece um pouquinho estranho para uma novela, que é uma novela basicamente de humor. Os capítulos duravam 20 minutos e ela teve 371 capítulos, exibidos às 8h30 da noite pela TV Tupi. Ela contava uma história que você já conhece muito bem, porque ela própria já era um remake de outra história, era também baseada na Megera Domada, do William Shakespeare, e você já ouviu falar muito nesse nome do protagonista, Petrúquio, que era interpretado pelo Antônio Fagundes. Se você já ouviu falar no Petrúquio, obviamente você sabe que eu também estou falando do Cravo e a Rosa, que também era um remake dessa história, que foi ao ar pela Globo entre 2000 e 2001. Nessa novela, Petrúquio precisa se casar com Catarina, influenciado pela sua prima Dinorá, para quitar as dívidas que ele tem. Para isso, o pai de Catarina, o fazendeiro Batista, oferece um dote muito alto para quem conseguir domar a filha dele e casar-se com ela. Catarina já era aquela moça que não se encaixava nos costumes, nas regras que a sociedade colocava para ela naquele momento. A novela se passa na década de 20. E o que aconteceu? Ela acaba se apaixonando pelo Petrúquio ao longo da novela. Obviamente, atraída pelas armações da Dinorá, que também pretende casar o irmão mais novo dela, o Heitor, com a irmã mais nova de Catarina, Bianca. Você já viu essa história inúmeras vezes e ela já foi ao ar na Globo também várias e várias vezes. Então, sem muito mistério aqui, vamos para o nosso quarto lugar. Em quarto lugar, a gente tem o remake de Carinha de Anjo, baseada na novela mexicana Carita de Ángel, que foi exibida pelo próprio SBT em 2001. Essa história também já tinha tido um remake no Brasil feito pela TV Tupi na década de 70. Essa novela do SBT foi ao ar do dia 21 de novembro de 2016 ao dia 6 de junho de 2018 e ela contou com 403 capítulos, muito além da própria história original. Só vamos relembrar um pouquinho qual era a história de Carinha de Anjo. Dulce Maria
foi colocada em um colégio de freiras após o acidente que matou a sua mãe. Com isso, ela passou algum tempo ali e foi se aproximando da noviça Cecília. Quando o pai dela retorna para a cidade, os dois acabam se aproximando e Dulce Maria acaba fazendo com que os dois se apaixonem. O final, você já deve saber. Cecília deixa de ser freira e se casa com o pai de Dulce Maria. Em terceiro lugar da nossa lista, a gente também tem Chiquititas. O remake do remake brasileiro. É isso mesmo. A versão original da novela foi exibida pelo SBT entre 1997 e 2001. E a versão de 2013 foi exibida pelo SBT do dia 15 de julho de 2013 ao dia 15 de agosto de 2015. Ela passou mais de 2 anos no ar e ela recontava as histórias do orfanato Raio de Luz. Ixi, o negócio derreteu aqui. Ai, ai. Imprevistos acontecem quando a gente está gravando o vídeo, né? Se foi a luz que estava caindo em cima de mim. Agora a gente vai ter que dar um outro jeito para continuar essa gravação. Ela recontava as histórias do orfanato Raio de Luz, que foi fundado pelo Dr. José Ricardo Almeida Campos para esconder o fato de que sua filha Gabriela estava grávida e viraria mãe solteira. Millie então cresce no meio das crianças do orfanato e passa por todas as descobertas da adolescência com as crianças do orfanato, ao mesmo tempo que ela quer descobrir qual é a sua verdadeira origem. A versão de 2013 que o SBT fez condensou todas as 4 temporadas que o SBT exibiu entre 1997 e 1999, ficando de fora apenas a temporada de 2000, que se passava em outro universo dentro das histórias de Chiquititas. A versão do SBT também teve algumas diferenças com relação à versão original. Tanto pode ser considerado um remake, mas pode ser considerado também uma versão daquela história original, que ela própria também já não era um remake direto. Ela também tinha bastante diferença da versão original argentina e da versão que foi ao ar no Brasil até 2001. E em segundo lugar, também pelo SBT, e aqui você já deve ter percebido que o SBT adora produzir novela longa, né? Mas tem uma razão por isso, e essa razão ela é puramente financeira. Nós temos As Aventuras de Poliana, que foi ao ar do dia 16 de maio de 2018 ao dia 6 de junho de 2020. Acabou tem quase um ano atrás. E essa novela é baseada na série de livros Poliana, de Eleanor H. Porter, que conta toda a história de descobrimento da menina que perdeu os pais em um acidente e foi morar com a tia, que era uma megera que não gostava dela. Ao mesmo tempo, ela vai descobrindo na escola com os amigos e os professores todas as fases de desenvolvimento da adolescência que a própria novela retrata. E só pra gente deixar uma coisa bem clara aqui nesse vídeo, todas essas novelas do SBT, elas foram adaptações de Iris Abravanel sobre originais de outros países. A única novela que de fato é uma produção original, uma criação original dela, é Aventuras de Poliana. E, como eu já tinha falado lá no começo do vídeo, essa novela vai ter uma segunda temporada, pelo menos é o que o SBT vem dizendo até aqui, que ele pretende gravar a segunda temporada dessa novela com a protagonista Poliana já na adolescência, caminhando para a fase adulta. Mas só dessa primeira temporada, a novela teve 564 capítulos. Já é longo bastante para estar nessa lista. E ela tem 32 capítulos a menos que o nosso primeiro lugar. E em primeiro lugar, com 596 capítulos, a gente tem Redenção, a novela da TV Excelsior, que foi ao ar entre 16 de maio de 1966 ao dia 2 de maio de 1968, em 594 capítulos, quase 2 anos no ar. E ela contava uma história bem simples para uma novela daquela época. O Dr. Fernando Silveira chega a uma cidadezinha do interior, a cidade de Redenção, e ele acaba atraindo a paixão de 3 moças, Lola, Marisa e Ângela. Ele se casa com Ângela, só que após a morte dela, as pessoas vão começar a questionar qual é a verdadeira intenção do Dr. Fernando naquela cidade do interior. Ao mesmo tempo, a gente vai ver
Lola e Marisa disputando qual das duas vai ficar com o Dr. Fernando a partir de então. Essa novela, ela foi a mais longa da TV brasileira em exibição contínua até aqui. Ela teve um começo, um meio e um fim. E ela permaneceu tanto tempo no ar, não pela audiência que ela alcançava, até porque os dados dessa época são muito imprecisos, mas muito para esconder a verdadeira crise que a TV Excelsior passava naquele momento. Então, manter uma novela por mais tempo no ar ajudava a disfarçar tudo isso e a continuar mantendo os anunciantes da emissora. E essa foi a nossa lista top 5 das 5 novelas de exibição contínuas mais longas da televisão brasileira. Gostou do nosso vídeo? Deixe seu like, considere se inscrever também no nosso canal e ative o sininho das notificações, assim você vai ser notificado sempre que a gente postar um vídeo novo. Ah, se você quer dar ideias e sugestões pra gente, deixa a sua palavra aí nos comentários. Tem outros vídeos aí do lado para você assistir e obrigado por continuar com a gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.